Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que é a compostagem de resíduos. Antes de nós entrarmos nessa temática, eu peço a você que curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você gosta desse conteúdo e quer saber um pouco mais sobre a questão não só de resíduos sólidos, mas a temática da engenharia ambiental. Deixe seu like, dúvidas e sugestões, deixe seus comentários aí que nós vamos analisar. Bom, indo para a questão técnica da compostagem de resíduos, né? A compostagem de resíduos é um tipo de tratamento de resíduos. E aí onde ela se insere, né, na temática lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, nós temos conteúdo aqui no canal sobre resíduos sólidos, vai aparecer um cardzinho aqui falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E lá nós vimos que a política de resíduos sólidos ela é parte de uma premissa, né, em que primeiro nós partimos da não geração, depois a redução, posteriormente a utilização, reciclagem e aí nós temos o tratamento. Ou seja, nós apenas consideramos o tratamento de resíduos sólidos quando todas estas opções, né, já foram executadas. Então, o tratamento ele vem para os resíduos que não se enquadram nessas etapas anteriores, não como um processo imediato. Quando o tratamento ainda por si só não consegue resolver essa temática, nós partimos para o último passo, que é a destinação final adequada, que são os nossos aterros sanitários, né? Então, a compostagem ela se insere como um tratamento de resíduos. E como qualquer tipo de tratamento, né, o objetivo de um tratamento de resíduos pode ser dividido em duas partes. A primeira é minimização dos impactos, né, que seria, no caso, minimizar impactos relacionados à transmissão de doenças, a contaminação de solo e água, a poluição do ar, geração de odores e transmissão de vetores. No caso, aí entra ratos, baratas, mosquitos, dentre outros. E também, né, o tratamento, hoje, né, nós trabalhamos com a recuperação de recursos. Então, quando nós estamos falando em compostagem, por exemplo, nós estamos falando em recuperação de nutrientes. Principalmente porque o nosso produto final da compostagem vai ser um composto, né, um adubo que poderá ser utilizado. Podemos recuperar energia. Nós temos tecnologias como, por exemplo, a biodigestão anaeróbia, que permite a geração de metano e, consequentemente, aproveitamento energético desse metano, né, gerando eletricidade, né, e, inclusive, nós podemos produzir matérias-primas secundárias e aí insere o nosso adubo como uma parte importante desse processo. O tratamento, ele pode seguir uma dessas três vertentes: o tratamento biológico, o tratamento químico e o tratamento térmico. Quando falamos em compostagem, nós estamos falando de tratamento biológico, né, que permite transformar principalmente a fração orgânica em um produto, né, de característica gasosa, líquida ou sólida. Ou seja, quando eu estou falando de tratamento biológico, o meu objetivo principal é dar destinação, ou melhor, reaproveitar qual fração? A fração orgânica do nosso resíduo. E, considerando o tratamento biológico, nós temos duas grandes vertentes, né? Dois grandes grupos, que são a compostagem e a biodigestão, que está aí exemplificada na figura para vocês. Bom, por que a compostagem, ou melhor, o tratamento biológico, ele é muito importante, né? Se a gente utilizar aí a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos no Brasil no ano de 2020, que é o dado mais recente até a publicação desse vídeo, nós temos que 45% da média nacional é o quê? Matéria orgânica. Então nós estamos falando que quase metade dos resíduos sólidos urbanos do Brasil são de matéria orgânica. Pois então, se a gente consegue atuar aqui neste ponto, né, nesse tratamento dessa fração orgânica, nós estamos garantindo uma economia de aterro muito grande, além de reaproveitamento de recursos em grande escala, visto que essas são as características dos resíduos orgânicos que nós encontramos
dos resíduos sólidos urbanos. Bom, e como eu adiantei para vocês, o tratamento biológico ele tem dois grandes métodos. O primeiro é a compostagem e o segundo é a biodigestão. A grande diferença é que a compostagem ela é um processo que acontece quase que exclusivamente sobre a linha aeróbia. O que é a linha aeróbia? Quando a gente fala que o processo é aeróbio, quer dizer que é na presença de oxigênio. Enquanto que a biodigestão ela acontece, nesse caso, numa linha anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio. E isso vai diferir dos produtos que serão gerados. A compostagem, a matéria orgânica, ela vai reduzir de volume, né? Ela vai ser tratada, gerando principalmente o quê? CO2 e água. Enquanto que na biodigestão nós teremos a produção de CO2, CO, metano, que vai ser o principal agente que nós vamos utilizar para produzir energia, H2S, vapor de água também, dentre outros gases. Então, basicamente, são dois processos de tratamento de degradação da matéria orgânica, mas com linhas específicas. Tá? O objetivo desse vídeo, nós vamos falar da compostagem. Tá? Então, nós vamos trabalhar como processo de compostagem. A compostagem, como eu já adiantei, é a decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem, tanto animal quanto vegetal. E o produto final da nossa compostagem vai ser este composto orgânico, que nós podemos resumir como sendo um adubo. Tá? Quais são as vantagens de nós trabalharmos com a compostagem? Bom, primeiro nós vamos reduzir o volume de matéria orgânica, que aqui está como fração orgânica putrescível. Reciclagem de nutrientes, visto que nós vamos produzir um adubo no final. Aumentar a vida útil de aterros. Lembre-se, metade dos resíduos sólidos que nós produzimos é matéria orgânica. Se nós reciclamos esse material, nós temos que metade dos resíduos deixa de ir para o aterro. Logo, aumento de vida útil. Eu consigo fazer esse aterro durar por mais tempo. E claro, nós temos a redução de gases de efeito estufa, principalmente porque nos aterros sanitários, essas decomposições elas são feitas mediante mecanismos anaeróbios, gerando, nesse caso, o metano, que é um grande vilão para os gases de efeito estufa, que recebem essa sigla aqui, GEE. Bom, então aqui eu mostro para vocês a compostagem, uma leira de compostagem. Geralmente nós temos diferenciação entre pilhas e leiras. Leiras, nós damos esse nome quando a estrutura ela é mais esticada, como vocês estão vendo, e pilha quando ela é mais arredondada, como eu estou mostrando aqui para vocês. Essas pilhas, como vocês estão vendo, elas podem estar ao ar livre, ou leiras, desculpem, ou em galpões em que as condições elas são controladas, elas são monitoradas, porque é um processo biológico, e se é um processo biológico, nós dependemos de micro-organismos que precisam de condições ideais para atuarem sobre a matéria orgânica e degradarem a mesma. Bom, o que acontece no processo de compostagem? Eu tenho o resíduo orgânico que eu estou mostrando aqui para vocês, que pode ser resto de comida e pode ser também poda de jardim ou a mistura dos dois. Eu faço inicialmente um pré-tratamento, que é o que? Remover materiais inertes ou que venham a prejudicar esse tratamento, tá? E eu vou fazer com que esse material que vá para o processo de compostagem, ele sofra uma degradação aeróbia mediante os micro-organismos atuantes. Então, os micro-organismos eles vão atuar sobre esta fração, vão desempenhar seus processos metabólicos e essa matéria orgânica que está aqui, através do processo de compostagem, vai ser transformada em CO2, água, mais o composto orgânico. Então, a redução de volume que acontece é porque parte daquele material, daquele carbono ali disponível, ele é eliminado para a atmosfera por forma de CO2 e água. Então, se vocês verificarem aqui, ó, aqui tem um exemplo mostrando em quantidades.
Se a gente entrar aqui, ó, 600 mais 400 com 1.000 quilos, né, ou melhor aqui, 1 quilo de resíduos, ao final desse processo, nós teremos 250 gramas de composto, 275 de resíduo. Esse resíduo a gente chama de resíduo porque ele tem dimensões muito grandes e não pode ser utilizado como composto, mas nós podemos utilizar no novo processo de compostagem. E temos aqui, ó, 375 gramas, a gente estiver trabalhando com quilos, de resíduo que vai para a atmosfera, que no caso é o CO2 e água. Então vejam a redução expressiva de volume que nós temos no processo de compostagem. Tá? E no final, né, como a figura mostra, nós teremos aqui o nosso composto. Bom, esse é um esquema do processo de compostagem. Nós temos a matéria orgânica aqui, que é o que vem do nosso resíduo, com a atuação de micro-organismos e oxigênio. Nós teremos a produção de uma matéria orgânica estável, que é o nosso composto orgânico, que vai ser produzido ao final do processo. O que quer dizer um composto orgânico estável? Quer dizer que ele não é mais degradado por ação microbiana, ele está estabilizado. Esse composto é produzido mediante a eliminação de CO2, água, calor, né, e disponibilização de nutrientes. Perguntas que geralmente são feitas quando se fala de compostagem. Eu tenho resíduo orgânico. Eu preciso adicionar micro-organismos, né, que aqui é a sigla ao processo? Preciso adicionar? A resposta é não. Esses micro-organismos, eles já vêm junto com o resíduo. Então, não é preciso você adicionar nada ao processo. É preciso controlar as condições? Não diria controlar, mas monitorar as condições é fundamental, porque estamos trabalhando com micro-organismos. E quando se fala em micro-organismos, nós temos que garantir condições ideais de temperatura, umidade e de presença de oxigênio para que o processo ocorra. Esses organismos que trabalham no processo de compostagem são dos mais diversos possíveis, como vocês estão vendo na figura. Nós temos a atuação de bactérias, temos a atuação de fungos, temos a atuação de alguns outros insetos e também até mesmo de minhocas que facilitam e agilizam esse processo de compostagem. Existe até uma derivação do processo de compostagem com o uso de minhocário que recebe a denominação de vermicompostagem. É um processo mais acentuado em que a degradação ocorre a uma velocidade muito maior do que uma compostagem convencional, porque a gente tem a ação das minhocas trabalhando na degradação dos resíduos, tá? Bom, e como que acontece a compostagem? Eu pego meu resíduo, trituro ele, coloco ele em pilhas, mas o que acontece ali, né, durante esse processo? Esse processo de compostagem, ele acontece de acordo com fases, né? E essas fases, nós costumamos dividir elas em três, né, que são chamadas de fase mesofílica, termofílica e fase de maturação, que nós vamos estudar agora para frente. Bom, o que acontece, né, entre essas fases? O que basicamente vai ocorrer é uma sucessão de micro-organismos durante essa fase. Existem micro-organismos que estão mais adaptados, por exemplo, à fase mesófila do que à fase termofílica. E o oposto também acontece. Tá? Então, essas comunidades vão se alternando por uma relação de competição por alimento. O micro-organismo que está mais adaptado àquela condição, ele vai ser favorecido em determinada fase, que é justamente o que eu acabei de explicar, disponibilidade de alimento e competição entre os micro-organismos. E dentre estas fases, o que vai ocorrer é uma variação de temperatura, pH e umidade ao longo desse processo dessas fases. Então, em cada fase nós teremos um grupo de micro-organismos que vai estar melhor adaptado a cada uma dessas condições. Bom, então falando das fases da compostagem, nós vamos transformar isto aqui nisso daqui. Então veja que é um processo de modificação bem extremo
nas características do material que entra até o material que sai. A primeira fase, né, fase mesofílica, né, vamos ver o que acontece nessa fase. Primeiro, uma fase curta que dura aproximadamente 15 dias. O que acontece nessa fase? Os micro-organismos, principalmente as bactérias, atuam nesta fase e sobrevivem em temperaturas amenas de até 40 graus. Ou seja, como é uma fase mesofílica, né, o termo sugere para a gente que é uma fase de temperaturas medianas, em que bactérias vão atuar degradando resíduos a uma temperatura inferior a 40 graus. Bom, essas bactérias, elas vão fazer o quê? Elas vão metabolizar os nutrientes que são mais facilmente encontrados. São moléculas de aminoácido, açúcares, né, moléculas de cadeia pequena. Essas são as primeiras moléculas que vão ser degradadas por essas bactérias, ou seja, as moléculas mais simples aqui. Depois disso, né, quando essas moléculas de absorção simples, elas passam a ficar escassas no meio, nós vamos ter o surgimento de um segundo grupo de bactérias e, em consequência disso, uma segunda fase no nosso processo, que é a fase termofílica. E termo vem de quê? Vem de temperatura. Então, o que acontece nesta fase, né, termofílica? A segunda fase, que é a termofílica, ela é a maior e pode durar até 2 meses, ou seja, 60 dias. Então, contabilizem. A primeira já foi 15, a segunda já são mais 60. E essa segunda fase, ela depende muito da característica do material que está sendo compostado. Se houver uma boa relação carbono-nitrogênio, já nós vamos abordar esse tópico, nós teremos um composto que sofre uma degradação mais rápida. Mas vamos voltar aqui à fase termofílica. Micro-organismos atuantes aqui, não só mais bactérias, né, mas bactérias específicas que são bactérias o quê? Termofílicas, né? Termo vem de temperatura e fílico vem de afinidade, ou seja, são bactérias que sobrevivem a temperaturas extremamente altas. Então são bactérias que por característica vão fazer o quê? Vão aumentar a temperatura do nosso composto. E é justamente nesta fase que a compostagem vai atingir temperaturas da ordem de 60 até 70 graus. Para melhorar esse processo de compostagem, como essas bactérias termofílicas, elas precisam de oxigênio para degradar a matéria orgânica, nós temos que fornecer este oxigênio. Uma das maneiras de fazer isso é por meio do reviramento, né, ou revolvimento da pilha aqui. Além disso, essa fase termofílica tem uma importância muito grande, que é a questão da esterilização ou eliminação de organismos patogênicos. Como as temperaturas são muito altas, nós conseguimos eliminar aqui vírus, algumas bactérias patogênicas, dentre outros organismos. Então, já é um processo de esterilização. É por isso que alguns resíduos industriais utilizam um processo de compostagem como forma de esterilização. Depois dessa fase termofílica, essa fase de aquecimento, que alguns até chamam de cozimento do material orgânico, nós temos a fase de maturação, que é a fase final do nosso composto, que também pode variar aí de 30 até 60 dias. Aqui vai ocorrer a diminuição da atividade microbiana, porque os materiais, os nutrientes disponíveis, eles vão diminuir de quantidade e, consequentemente, diminui-se a atividade microbiana. Com consequência também, a temperatura vai baixar e vai se igualar à nossa temperatura ambiente, da ordem aí de 20 a 30 graus. Nesta fase, também vai ocorrer a diminuição de acidez do composto, que vai nos ajudar a utilizar na agricultura. Essa fase demora sim um pouquinho para acontecer, de 1 a 2 meses, mas é muito importante que a gente respeite esse prazo para que o nosso composto tenha uma boa utilização na agricultura. Acontece em alguns casos do pessoal não esperar
esse processo de maturação e no final você tem um composto que ainda tem atividade microbiana, uma temperatura relativamente alta em relação ao meio ambiente e uma acidez que vai prejudicar o seu solo. Em resumo, se você não esperar essa fase de maturação, o composto não estará estabilizado, que foi o que a gente falou, né? Não estará estável, tá? Que é justamente o que nós queremos no processo de compostagem. Se nós colocarmos aí todas essas fases em um gráfico, nós teremos alguma coisa parecida com o que está aí nesta figura. Então vejam o que nós temos aqui. Nós temos a curva aqui de temperatura, né, mostrada aqui no eixo da esquerda, o tempo, né, aqui na abscissa no eixo X e aqui na direita o pH. Então vejam o que acontece, né, durante as fases que aqui estão descritas, né? Nós temos aqui, ó, vejam, na fase mesófila, né, ou mesofílica, fica à vontade para chamar aí, ocorre um aumento de temperatura que vai chegar no seu ponto máximo aonde? Na fase termofílica. Depois do pico da fase termofílica, nós temos uma diminuição que vai se estender até a fase de maturação do composto. Aqui alguns autores utilizam a expressão fase de arrefecimento para indicar quando a fase termofílica, né, quando a leira atinge o máximo de temperatura, a sua diminuição. A gente consegue ver aqui também, inclusive, um aumento na temperatura novamente com o revolvimento da leira por meio dessa curva tracejada. Isso indica, né, que houve uma maior inserção de oxigênio e, consequentemente, a degradação aqui ela é mais acentuada. E provavelmente a fase de maturação ela vai ser ainda menor porque a gente faz esse revolvimento. Aqui ainda há uma descrição, né, dos principais organismos de cada fase que nós já comentamos nos slides anteriores. Bom, além disso, né, a gente precisa falar que a compostagem ela é um processo natural. Ela ocorre independente se você colocar o seu material em leira, em pilha, né? E por ser um processo natural, os processos naturais eles são demorados. Então, como a gente já estava falando nas fases anteriores, nós precisamos aí na compostagem de 60 a 90 dias para estabilização e de 90 a 120 dias para umificação, ou seja, formação do humus e do composto orgânico. Então vejam que é um processo demorado. Existem tecnologias, né, em que a gente injeta ar dentro da estrutura que aceleram o processo e por isso nós chamamos de processo acelerado. Aí vocês podem observar que eu consigo reduzir os tempos quase que pela metade, né, ou pela metade, dependendo da quantidade de ar injetado. E o que vai variar nisso? O custo que vai ser utilizado para aquisição, construção e operação desse sistema para injetar ar nessas pilhas de composto aí. Bom, para melhorar ainda mais o nosso processo, para que ele ocorra de forma rápida, produza um composto de qualidade e não gere produtos desagradáveis, nós temos que controlar os parâmetros que vão influenciar na atividade microbiana. O primeiro deles é a umidade. Bom, se a umidade ela está abaixo de 35%, 40%, a atividade microbiana ela é muito baixa. A faixa ótima é em torno de 50% a 55%. Muito acima disso, né, a gente começa a ter perda de nutrientes, perda de material pelo carreamento, porque esse material vai sofrer por escoamento da água, né? Então, faixa ótima de trabalho, 55%. Então, aqui um gráfico mostrando para vocês, ó, condições para um bom processo de compostagem. A faixa ótima em torno de 50%, né? De 60% para cima já é considerado excessivo. E para o produto acabado, é ideal que nós tenhamos aí, né, uma umidade menor que 30%. Por isso que nas últimas etapas do nosso composto, da nossa compostagem, a gente não adiciona água, a gente para de monitorar a umidade,
na verdade, de adicionar umidade à nossa pilha, à nossa compostagem. Outro fator importantíssimo é a temperatura. Cada faixa, como a gente viu, tem uma temperatura ótima. Na termofílica ela é mais alta, na mesofílica ela é mais baixa e na maturação também é mais baixa. A gente controla a temperatura por dois fatores. Um deles é revolvendo o material. Então, quando a temperatura excede os 70 graus, nós reviramos aquele material. E também podemos controlar por meio da adição de água, controlando pela umidade. Também temos que controlar o tamanho das partículas, né? Por isso que é importante a gente triturar o material. Primeiro, nós vamos aumentar a área de contato. Isso facilita com que o micro-organismo tenha acesso ao nutriente, que ele vai metabolizar e reduzir a fração orgânica. Facilita a aeração da pilha ou da leira, dependendo do processo que você esteja utilizando, né? E por isso, nós recomendamos a trituração aqui. Outro fator importantíssimo, relação carbono-nitrogênio, também chamado de relação CN. Por quê? Vai aumentar a área de contato, facilita a aeração da pilha e também recomendável para trituração. Por que a relação carbono-nitrogênio ela é tão importante aqui neste caso? A relação carbono-nitrogênio ela é importante porque ela vai indicar a biodegradabilidade do composto. Biodegradabilidade do composto, tá? Quanto mais carbono eu tiver, quer dizer que melhor vai ser? Não, né, se você não tiver nitrogênio suficiente. É como se fosse assim, a bactéria ela precisa de tanto nitrogênio e de carbono para fazer degradação. Se tiver muito carbono e pouco nitrogênio, a bactéria vai degradar isso numa taxa muito lenta. Então, nós precisamos de uma taxa ideal para a degradação nessa relação carbono-nitrogênio. Geralmente, tá, a gente trabalha com relações carbono-nitrogênio da ordem de 20 para 1 ou de 35 para 1. Isso quer dizer que relações de 20 para 1, eu tenho 20 partes de carbono para 1 de nitrogênio, ou de 35 partes de carbono para 1 de nitrogênio. O que isso quer dizer? Quanto melhor for essa relação, mais rápido vai ocorrer a degradação. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu coloquei alguns resíduos, com a concentração de matéria orgânica, carbono, nitrogênio e sua relação. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a casca do arroz, nós temos uma relação carbono-nitrogênio em torno de 39 para 1. Ou seja, uma relação considerada um pouco elevada. Palha de aveia, 72 para 1, uma relação muito alta. Quer dizer que não vai ocorrer compostagem? Não é isso, vai ocorrer. Mas há uma taxa de degradação muito lenta. Em condições como essa aqui, a simples palha de aveia, não vai sofrer uma degradação uma taxa considerável. Então aqui é interessante a gente entrar com uma codisposição, com outros materiais, como por exemplo, misturar isso com um dejeto bovino, com um esterco de gado, um dejeto suíno, para que a gente possa melhorar a relação carbono-nitrogênio. Aqui para vocês terem uma ideia, já de encontro ao que eu estou falando, o esterco suíno ele tem uma relação 16 para 1. Então, posso, por exemplo, misturar esterco suíno com uma palha para melhorar a relação carbono-nitrogênio e, com isso, acelerar a degradação. É isso que é feito em muitos resíduos industriais ou agroindustriais aí. Bom, considerando ainda os parâmetros de aeração, é importante o nível de oxigênio disponível, porque ele vai atuar na taxa de decomposição da matéria orgânica, ele vai aumentar a porosidade do nosso composto, está relacionado à exposição das camadas mais externas, controla a temperatura do processo. Então, quando eu faço aeração, eu evito temperaturas excessivas. Com o oxigênio, eu evito a geração de maus odores, porque esses odores eles vão ser oxidados por essa presença de oxigênio. E, claro, a quantidade de oxigênio
demandada vai depender de cada fase do processo e também da bactéria que vai estar atuando ali. Fernandes e Silva, 99, falaram que são necessários cerca de 2 gramas de oxigênio para cada sólido, ou melhor, para cada grama de sólido volátil biodegradável. Então, se você tem 100 gramas de sólido biodegradável, você precisa de 200 gramas de oxigênio para fazer a degradação desse material. Bom, e quando que eu preciso revirar a leira? Eu preciso revirar a leira quando a temperatura é muito alta, geralmente acima de 70 graus, né? Ficou faltando um C aqui e apareceu o símbolo ordinário, isso está errado. Quando a umidade é muito alta, acima de 55%, ou quando há presença de moscas ou maus odores. Porque quando a gente revira, a gente vai estar oxidando esse material. Então, é sempre isso que nós vamos fazer. Então, vejam que é um processo de monitoramento, mas né, é um monitoramento bem tranquilo. Monitorar basicamente o quê? Temperatura, umidade, né, e verificar se há presença de alguns vetores, como moscas e insetos, e fazer as devidas medidas, como vocês estão vendo aí, de revirar esse material. De acordo com o resíduo compostado, nós temos diferentes frações, como vocês veem nas imagens, e também diferentes colorações. O objetivo no final é produzir um composto. Né? E como que eu sei que o composto está pronto? Eu posso aplicar essa técnica que vocês estão vendo aí. Depois daquele tempo estipulado lá em torno de 60, 120 dias de maturação, nós pegamos uma parte desse composto, né, já em temperatura estabilizada com o ambiente, né, não vai pegar composto quente, porque quer dizer que o processo ainda está acontecendo. Nós pegamos esse material, esse composto, e esfregamos nas mãos, como está mostrado aí. Se esse material ele tingir, né, ele ficar preso nas mãos, quer dizer que o nosso composto ele já está pronto para ser utilizado na nossa cultura agrícola. Um outro teste que pode ser feito é você pegar esse material e pressioná-lo. Se o torrão ele permanecer, né, depois que você aperta ele, vai formar um torrão na sua mão. Se esse torrão permanecer, né, com as dimensões com a qual você formou ele, sem escorrer água, também é um indicativo de que ele já está no processo final, né, que já pode ser utilizado como composto orgânico. Certo? Pessoal, agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo até aqui. Qualquer dúvida, fique à vontade para manifestar aí no chat, nos comentários, e sigo à disposição. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.